gente, nós vamos dar início agora ao braço, tá? Com a cozinha branca. Eu fiz aqui 5 pontos dentro do anel mágico, tá? E na segunda carreirinha, a gente vai fazer 5 aumentos. Então, vai finalizar a carreira com 10 pontos, tá? Então, finalizei aqui minha segunda carreirinha com 10 pontos. E na terceira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, 10 pontos, um ponto para cada ponto de base. Agora, a gente vai fazer um ponto pipoca, tá? Vamos começar o dedinho com ponto pipoca para fazer o polegar. Para fazer o ponto pipoca, você vai pegar, enrolar a linha na agulha, colocar ela no ponto, puxar e fazer um meio ponto alto, deixando a segunda laçada, tá? Então, ó. E assim nós vamos fazer 4 vezes dentro do mesmo ponto, tá? Então, 2, 3 e 4. Fiquei com 5 laçadas na agulha. E agora, eu enrolo aqui a agulha na linha e passo por todas elas de uma vez, tá? E aqui, gente, é só um ponto, então não faz correntinha, tá? Vai ficar mais alto assim mesmo, mas não tem problema. Aqui você já vai dar continuidade fazendo os outros pontos. Então, mais 9 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui os meus 9 e já volto. Bom, gente, finalizei aqui meus 9 pontos baixos e agora eu vou fazer mais uma carreirinha com 10 pontos baixos, tá? Agora, normalmente, pegando as duas alcinhas, mais uma carreirinha com 10 pontos baixos. Bom, gente, finalizei aqui, só que eu vou voltar 2 pontos, porque agora a gente vai fazer a troca de cor. E aí, eu quero que ele fique bem aqui no meio, ó. Então, eu vou pegando só a alcinha de trás, tá? Vou fazer os mesmos 10 pontos, só que em BLO, tá, gente? Troquei o tom e vou fazer em BLO. Bom, gente, agora finalizei aqui. Eu vou começar a minha carreirinha com uma diminuição, tá? Então, ó. Fazer uma diminuição, 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. Vou fazer mais uma diminuição. E mais 3 pontos. Mais 5 carreirinhas com 8 pontos, tá? Ó, gente, finalizei aqui. Pus um pouquinho de enchimento só na mão, tá? Só onde fica a luvinha. No braço eu não pus. E agora a gente vai fechar a peça, tá? Como aqui tá bem no meio, eu quero que o polegar fique assim pra cima, eu vou fazer mais 2 pontos. 1 e 2. E vou fechar a peça, tá? Então, pra fechar a peça, a gente pega o próximo ponto e as duas alcinhas aqui do ponto que tá virado, tá? Anterior. E aí, a gente fecha fazendo um ponto baixo. E aí, eu vou fazer 2 iguais a esse, tá, gente? Gente, nós vamos dar início agora à parte de cima do macacão, tá? Antes de pregar os bracinhos. Eu separei aqui 14 pontos. Então, eu peguei aqui da lateral, tá? Contei 14 pontos e vim pra essa outra lateral. Aqui, eu vou prender a linha nesse primeiro ponto. E vou fazer os 14 pontos baixos, tá? Então, ó. Bom, gente, finalizei aqui os meus 14 pontos baixos. E vou fazer mais uma carreirinha com 14 pontos baixos, tá? Então, eu subo uma correntinha e volto o meu trabalho fazendo 14 pontos baixos, tá? Olha só, gente, eu finalizei aqui a minha segunda carreirinha com 14 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e vou começar fazendo uma diminuição. Pra fazer a diminuição, a gente vai pegar primeiro ponto, puxar a linha, coloco no segundo ponto, puxo a linha novamente e passo pelas duas de vez. E faço um ponto só, tá? E aqui eu vou seguir fazendo. Eu trabalhei os meus 10 pontos aqui, tá? Na terceira carreirinha. E agora a gente vai fazer mais uma diminuição. Mesma coisa. Pego, puxo a linha pelo ponto, seguro na agulha, passo no segundo ponto, no último, né?
Creio que tá um pouco difícil. E puxo a linha novamente. Fico com 3 laçadas na agulha e faço um ponto só, tá? Faço uma correntinha e viro o trabalho. E aqui também vou começar com uma diminuição, tá? Então, ó, mesma coisa. Puxo a linha, fico com ela na agulha, puxo novamente e faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar 8 pontos e aqui no final fazer mais uma diminuição, tá? Subo uma correntinha e vou trabalhar do mesmo jeito, gente. Começar com uma diminuição e finalizar com uma diminuição, tá? Então, ó. Aqui foi uma. Eu vou fazer 6 pontos. Vou fazer os meus aqui. E aqui, gente, no final, uma diminuição também, tá? Finalizei aqui, gente. Vou subir uma correntinha. Eu tinha subido, né? Tô com 2 agora. Subir uma correntinha, virar o trabalho. Começar com uma diminuição. Faço 4 pontos e mais uma diminuição, tá? Finalizei aqui 4 pontos e uma diminuição. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer, gente, ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha vai ser de 6 pontos, tá? Ó, e aqui ficou do tamanho que a gente queria. E ficou assim. Agora, gente, nós vamos fazer ponto baixo pela volta aqui, tá? Então, ó, vai fazer... Aqui é uma carreirinha aqui do número par, eu vou fazer um aumento aqui, nesse último ponto, e vou seguir fazendo ponto baixo, tá? Ó, gente, fiz ponto baixo aqui na parte de cima do macacão, e aqui, quando chega na parte de baixo, eu vou fazer 5 pontos, tá? Um ponto baixo. Então, eu vou fazer, pegando essa alcinha aqui que a gente tinha deixado. E aqui, gente, eu vou subir a alcinha pra fazer a alça do macacão, tá? Então, ó. Olha só, gente, fiz aqui os 5 pontos e subi 10 correntinhas, tá? Então, ó, você vai puxar essa última, vai ficar com 9 correntinhas, tá? E aqui, gente, você vai fazer uma laçada que passe pelo botão, tá? Então, você vê o botão que você tem em casa, ó, e vê o tamanho que você vai deixar, tá? Porque cada pessoa pode pôr um botão diferente. Eu vou ensinar aqui também uma técnica pra colocar esse botãozinho amarelo, tá? Então, ó, a gente vai fazer aqui e vai fazer uma laçada que ele fique preso aqui, tá? Mas aí não pode deixar a laçada tão grande pra ele ficar aqui caindo e nem tão pequena que não vai passar no botão, tá? Então, vê o botão que você tem em casa, o tamanho, e vê se ele passa nessa laçada. Ah, deixo o tamanho da minha laçada, prendo ela aqui e vou puxar uma nova laçada. E aqui eu já faço uma correntinha pra ela não sair, tá? E ó, aqui, gente, já vai ser a casa do seu botão, pra você não precisar fazer depois, tá? E aqui eu vou dar continuidade voltando com um ponto pra cada ponto da correntinha, tá? Olha só, gente, eu finalizei aqui os meus pontos baixos da alça do macacão e vou seguir normalmente fazendo os meus pontos baixos aqui nas alcinhas, tá? Então, ó, você vai pegar na próxima alcinha e fazer o seu ponto baixo, tá? Bom, gente, fiz aqui mais 8 pontos baixos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse, tá? 9 correntinhas, 9 correntinhas e vou deixar a 10ª pra pegar o botão, tá? E aqui na 10ª você já deixa o tamanho que você quer. Se quiser até medir, gente, com a outra, tá? Pra não dar erro. O que que você faz? Põe as duas juntas. Ó. As duas juntas, tá? Prontinho. Mesmo tamanho. Tá vendo? Aqui eu seguro pra que ela não saia do lugar. Prendo ela, gente, aqui embaixo, ó. Pra eu segurar. E faço uma nova laçada, tá? Já faço uma correntinha que é pra não sair. Já fica presa. E aqui eu já faço um ponto baixo e volto fazendo 9 pontos baixos, tá? E aqui eu vou dar continuidade com ponto baixo até fechar aqui em cima, tá? Fazendo o acabamento até aqui em cima.
Bom, gente, finalizei aqui, ó, com ponto baixo até aqui em cima, tá? Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo. Vou cortar a linha e fazer o acabamento, tá, gente? Aqui finalizou essa parte. E está pronto o macacão. Gente, pra fazer o botãozinho do Mario, do macacão, eu uso um truquezinho, tá? Eu pego um botão desse tradicional. Tá vendo aqui no meio? Ele vai ser mais difícil de colocar com agulha. Então, eu quebro aqui no meio, ó. Eu viro ele aqui a pontinha. Quebro. Ó. Quebrei, tá vendo? Onde fica lá os 4 pontinhos. E aí, gente, eu vou pegar a agulha de tapeçaria. Olha só, gente, peguei a agulha de tapeçaria, coloquei o fio. Vou deixar um pedaço pra costurar, tá? E aqui, gente, eu vou passando por dentro dele até ele completar todo, tá? Eu vou deixar só um fio aqui pra fazer a costura depois no macacão. Fazer um acabamento, né? Esse tamanho tá bom. Então, eu seguro ele aqui do outro lado e vou passando, gente, até completar todo o botão. Olha só, gente, finalizei o meu. Ó como que ele fica todo preenchidinho, tá? Então, ó, já fica o botãozinho do macacão. Aqui, com essa mesma linha, gente, eu já posso pregar aqui, ó, no cantinho, tá? Do macacão. Eu vou posicionar ele bem. Vou vir com essa mesma linha que eu tô. Eu passo pra cá, ó. Passo aqui pro fundo. Pra não ficar a ponta lá na frente. Então, passei pro fundo. E aqui mesmo, gente, eu já vou pregar no macacão, tá? Então, ó, deixo um pouquinho sobrando em cima. E já passo aqui, ó. Pego aqui a primeira dos 6 pontos, né? Depois, você só dá o acabamento com essa linha. Ó, e vai prender ele aqui. Uma aqui nessa ponta e uma aqui nessa, tá? Aí, bom, gente, eu demarquei aqui como que eu vou fazer a costura do braço. Eu pus ele aqui, ó, na mesma carreirinha onde termina o cabelo, tá? Então, ó, vou costurar ele aqui com caimento de uma carreira, tá, gente? Então, daqui de cima do pescoço, da base, esse outro lado aqui com caimento de uma carreira para ele ficar um pouquinho pra frente, o polegar, tá? Gente, aqui pra fazer o bigode, a gente vai dar início fazendo 15 correntinhas, tá? 16, né, que a gente volta da segunda. Então, 1, 2... E vou voltar fazendo ela em ponto baixo, tá, gente? Ponto baixo por toda a correntinha. Bom, gente, fiz aqui os meus 15 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo. Nesse próximo ponto, eu vou fazer 2 meio pontos altos. E nesse próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha no próximo ponto. Vou fazer um meio ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos nesse próximo ponto. No mesmo ponto, tá, gente? Um aumento triplo com 3 pontos altos. 2 e 3 no mesmo ponto. E vou pregar aqui embaixo com um ponto baixíssimo. Tá? Vou fazer uma correntinha, meio ponto alto e 3 pontos altos no próximo ponto. 1, 2 e 3.
E vou pregar no próximo ponto com um ponto baixíssimo. E vou repetir de novo. Uma correntinha, meio ponto alto, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E vou fechar aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto normal, ponto baixo, ponto, 2 pontos meio altos, e vou fechar com ponto baixíssimo. Só pegar as duas correntinhas aqui, para não ficar furo. E ficou assim o nosso bigode. Bom, gente, nós vamos fazer agora o nariz, tá? E pra fazer ele, eu já dei início aqui com um anel mágico com 6 pontos, tá? E agora a gente vai continuar fazendo aumentos por toda a volta. Então, 12 pontos, tá? Pra cada ponto de base, 2 pontos. Então, eu vou fazer aqui o meu e aí eu já volto com vocês. Bom, gente, eu terminei aqui a minha carreira de aumentos, tá? Com 6 aumentos e já adiantei 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, é 4 carreirinhas com 12 pontos. E agora, nós vamos fazer a próxima carreirinha com 6 diminuições, tá? Então, 6 diminuições. Aqui, gente, eu já pus um pouco de enchimento também, tá? Finalizei aqui minhas 6 diminuições, gente, e agora eu vou cortar o fio e vamos finalizar ele com um anel mágico invertido, tá? A alça, pegar cada alça, gente, da que sobrou aqui, ó, e fazer o anel mágico invertido, tá? Então, pegando cada alcinha que sobrou, eu vou puxar 6 alcinhas e fechar aqui onde está. Fechou, eu puxo para poder fechar todo. Fechou, eu coloco essa linha para dentro, saio em qualquer lugar e faço o arremate, tá? Aqui, gente, eu já posso deixar essa própria linha aqui para poder costurar no rosto dele, tá? Gente, para fazer as orelhas, eu vou fazer um anel mágico com 6 pontos, tá? Então, ó, fiz a laçada. Coloco 6 pontos dentro do anel mágico. 2, 3, 4, 5 e 6. E está pronta a minha orelha. Aqui só puxar, fecho e ela fica assim. Aqui só é arrematar o fio e fazer duas iguais a essa, tá, gente? Bom, gente, nós vamos fazer agora esse detalhezinho no olho, tá? Ele é bem simples, gente, mas faz uma diferença, tá? Então, ó, eu já fiz aqui um olho, vou fazer aqui no outro pra vocês verem, tá? Aqui eu saí com o fio em qualquer lugar. Vou sair, gente, por baixo do olho, na parte de cima, tá? Vou tentar fazer o mais próximo que eu fiz do outro, tá? Pra ficarem bem parecidos. Ó, sai na parte de cima. Você vai trazer o fio aqui pra baixo, ó, e sair. Ele eu saí mais ou menos aqui, ó, bem no meio. Então, gente, sempre por baixo do olho, tá? Pra parecer que tá saindo debaixo do olho, porque se ficar o fio pra fora, não fica legal, tá? Então, ó, bordado, você sempre vai colocando a linha onde você quer que ela fique, tá? E aqui, gente, você puxa, tá? Você vê que ficou bom. Cuidado pra não puxar muito, porque ela é muito fácil de entrar
pra baixo do olho, tá? Então, ó, assim pra mim já está bom. Ó. Tá vendo? Ficou bem próximo do que eu queria. Olha só, gente, eu posicionei aqui como que eu vou fazer o meu bigode, tá? Na carreirinha abaixo do olho, tá vendo? Onde termina o olho, eu posicionei aqui, onde vai ficar o final de um, ó. E aqui eu vou costurar, tá? Eu vou costurar aqui em cima, tá? Fazendo a costura toda aqui, até chegar aqui no outro olhinho, tá? Então, ó, gente, ele fica do tamanho de um olhinho a outro, tá? O nariz, gente, você vai posicionar entre os olhos, ó. Entre os olhos, mas pegando aqui o bigode também embaixo, tá? Então, ó, você vai achatar ele um pouquinho e vai costurar, tá, gente? Costura desde aqui até a outra ponta. No meu aqui ficou um ponto, ó, entre um e outro, tá? Então, um ponto de diferença entre um e outro, quando eu deixei ele achatadinho, tá? Então, você costura com esse um ponto de diferença. Olha só, gente, costurei aqui uma orelha, tá? Vim mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, gente, você vai pegar na carreira onde termina o olhinho, tá? E onde começa, pra ficar centralizada a orelha. Então, ó, gente, 3 carreirinhas, tá? Eu vou pegar aqui no final da minha troca de cor, tá vendo? Na carreirinha da minha troca de cor. Então, eu vou pegar aqui as 3 carreiras. Esse fio aqui sobrou dela, tá? Peguei as 3 carreirinhas, eu pego aqui no primeiro ponto, as 2 alcinhas do primeiro ponto, ó. Peraí que desfiou. Passo meu ponto e puxo, tá vendo? Entro aqui no mesmo lugar onde eu saí e vou sair no meio. Puxo novamente. Entro aqui nesse fio onde tá o meio do anel mágico. Saio aqui no meio e saio em qualquer lugar para fazer o acabamento. Puxei pra cá. Tiro a linha, vou colocar essa outra. Ó, vou colocar ela aqui. Coloquei ela aqui, gente, eu já vou sair no mesmo lugar do outro fio, tá? Pra fazer o acabamento. Não precisa dar nenhum ponto com essa linha. Puxo aqui, já saiu as duas. E aqui já tá pronta a orelhinha, tá vendo? Aqui só dá um nozinho e arrematar. Coloco o fio pra dentro ou corto o fio. E está pronta as orelhinhas. Eu vou colocar uma costeleta aqui desse lado, né? Porque ele tem uma costeleta bem grande. Então, ó, já fiz aqui desse lado e vou fazer aqui desse outro com vocês. Então, ó, eu vou sair com uma agulha, gente, bem rente à orelha, ó. Vou trazer a linha pra cá, ó. No primeiro ponto, tá? Aqui, ó, após a orelha, tá? Então, primeiro ponto, eu vou subir ele 2 vezes, ó, saindo aqui no comecinho, gente, ó, no comecinho do cabelo, tá? Então, ó, vou sair uma, vou sair aqui no mesmo ponto, ó, mesmo ponto, vou sair no mesmo ponto, puxo a linha direcionando pra onde eu quero, tá, gente? Sempre que a gente vai fazer um bordado, a gente põe a linha direcionando pra que ele fique rente onde a gente quer, tá? E puxa um pouquinho. Ó, coloquei uma vez, vou passar de novo pelo mesmo ponto, tá? E aqui eu vou sair nesse ponto um pouquinho, um ponto abaixo, tá vendo? Um ponto abaixo, uma carreirinha abaixo. Puxo. Ó, ficou 2 aqui. E eu vou levar ela pra cima e vou no próximo ponto, tá, gente? Ó, aqui, ó, nesse próximo ponto, tá? E vou fazer novamente 2 vezes. Então, esse vai ser uma, sair aqui embaixo no mesmo ponto. Vou puxar, vou segurar aqui porque eu quero que ela não fique embolada, tá? Então, puxo um pouquinho, não puxo muito pra não deformar o ponto, nem a cabeça, tá? Vou subir novamente. Ó, e nesse aqui eu fiz na terceira carreirinha, tá vendo? 1, 2, 3. Então, ó, vou contar.
Vou sair nesse próximo ponto da frente, ó. Desculpa, eu vou sair no mesmo ponto, contar 3 carreirinhas, ó. 1, 2, 3. E vou sair embaixo desse ponto que a gente vai fazer, tá? Embaixo dessa linha aqui, onde ela vai ficar, ó. 3 carreiras depois do começo do cabelo, tá? Puxei aqui, ó. Ficou assim. E aqui, gente, eu vou fazer 2 assim, ó. Numa diagonal, tá? Vou fazer uma diagonal assim, ó. Pra que fique meio que um corte do cabelo, sabe? E vou sair aqui no mesmo lugar. Até preencher, gente, esse espacinho onde eu tô deixando, tá? Então, ó. Fiz 1, 2. Vou sair nesse ponto aqui de cima, ó. Pra eu preencher exatamente onde eu quero. Tá? Vou trazer a linha pra cá. Eu quero que ele saia desse lado. Ó. E vou puxar ele pra cá. Preenchendo todo o espaço, tá? Pra ficar como se fosse o cabelo mesmo que estivesse saindo. Tá vendo que ficou essas falinhas aqui onde foi a mudança de cor? Eu vou sair ali. Eu vou trazer essa linha pra cá, pra esse ponto. E vou sair lá do outro lado, tá? No comecinho da orelha. Aqui encaixou o nariz. Sempre colocando, gente, a linha onde eu quero que ela fique, tá? Ó. Tá? Não puxa muito pra não deformar o ponto, ó. Puxei só um pouco. E aqui, gente, eu vou trazer mais uma vez aqui pra cima, por conta dessa troca de cor, tá? No outro não precisou, mas desse lado precisou, tá vendo que ele ficou uma falha? Então, vou sair aqui nesse mesmo lugar. Ó, segurei a linha. Vou puxar um pouquinho mais. Ó. A linha saiu antes da outra, gente, então eu vou passar ela por baixo. Ó. Por quê? Porque eu quero que ela esconda esse que tá aqui, ó. Tá vendo essa falinha aqui? Então, por isso que eu passei ela por baixo. E agora ela vai ficar exatamente onde eu quero, tá vendo? Passei. Vou sair em qualquer lugar pra fazer o arremate do fio, tá? Ó, e ficou todo escondidinho essa parte, gente. Toda escondidinha essa parte, tá vendo? Não dá mais pra ver. Tá parecendo que é do cabelo mesmo, tá? Então, ó, faz as 2 partes. E aqui arremata o fio, tá? Só pra fazer. Ó, prontinho, tá vendo? Aqui eu só vou arrematar o fio e ele está pronto.